Bom, gente, bom dia a todos. É muito bom estar aqui, né? Queria agradecer a Eliana pelo convite, ao pessoal, a equipe que está organizando o workshop também. Né? A gente já fez na segunda-feira talvez a primeira parte do nosso encontro, que foi a visita ao lugar, né? O próprio campus da UFRJ, aqui do lado. Foi muito legal, assim, muito proveitoso, justamente para ver um pouco da situação contemporânea da paisagem urbana, né? Na beira da Bahia. Acho que foi bem proveitoso, né? E hoje, pensando em casa, o que eu ia falar com vocês, eu pensei em duas frentes. Pensei em duas questões que eram interessantes, assim. Só me apresentando um pouco, eu vou me apresentar aqui no slide, mas só me apresentando rapidamente, eu sou formado aqui na FAO, sou egresso da FAO, fiz o mestrado e doutorado aqui também, né, o mestrado em arquitetura paisagística, no MPAP, e o doutorado em urbanismo aqui no ProUrb. E, particularmente, eu sempre coloco, né, para todo mundo que eu me tornei paisagista depois de formado, eu não me formei em paisagismo. Eu me tornei paisagista depois, sabe? Na minha prática profissional, muito por ter conhecido a MBA, conhecido o Duarte, na época o PR estava lá também, PR, Helena, né, a gente sempre trabalhava junto do escritório que eu trabalhava, então conhecer a MBA foi um ponto muito positivo para a minha formação de paisagista. O mestrado profissional em arquitetura paisagística foi um divisor de águas, e a minha prática depois do mestrado, sabe? Tanto profissional quanto também dando aula na iniciativa privada de paisagismo. Então, quando descobriram que eu era alguém que sabia de paisagismo num curso das universidades privadas, então você vai dar paisagismo, porque nunca tem, é uma coisa escassa. São poucos, né? E aqui a Belas Artes, a gente tem, agora eu sou coordenador da escola, do curso de paisagismo da Escola de Belas Artes, que é um curso de paisagismo que é o único do país, é pequenininho, ou seja, não tem formação em paisagismo quase, que tenha muito incipiente, mesmo no campo da arquitetura, o paisagista ele também ocupa poucas pessoas se tornam paisagistas. Então, graças a esse processo. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui é justamente falar de paisagismo. Eu acho que algo que talvez eu não tenha, embora tenha tido boas aulas de paisagismo, eu nunca tenha chegado numa profundidade que eu coloquei aqui alguns temas basilares, sabe? Tipo, o que é jardim, o que é paisagem, sabe? As professoras aqui são muito boas agora, talvez falem isso, mas na minha época não tinha. Então, eu quis trazer pelo menos a minha impressão sobre isso, né, para deixar aqui para vocês. E a segunda questão é uma pesquisa que eu estou começando a fazer, né, que se chama Manual Popular do Desenho Ecológico. Eu estou começando a fazer essa pesquisa, algumas premissas, alguns estudos que eu tenho feito, né, de bibliografia, de análise de campo, e eu trouxe talvez uma percepção dentro da metodologia que eu estou construindo para a pesquisa na área de vocês, de estudo de vocês do workshop. Então, eu trouxe essa percepção. Quero mostrar o que é essa pesquisa e também mostrar essa área do workshop. Só que, para começar, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Isso aqui é uma reprodução de um assentamento humano no Vale do Xingu em 1400. Tá? Isso foi descoberto, né, essa reprodução foi feita há uns 10 anos atrás, tá? E ela mostra uma ocupação humana de 50 mil habitantes, tá, no Vale do Xingu. E aí tem uma das premissas que pelo menos eu ouvi na minha escola, na minha formação, né, como pessoa, é que, né, a América do Sul, né, o Brasil, a costa brasileira nunca tinha tido cidades até a chegada dos portugueses. Tá? E isso é uma falácia, né? 500 mil habitantes. Na minha percepção, qualquer assentamento humano pode ser considerado cidade, mas 50 mil habitantes não dá para negar. Tá? Então, esse é um ponto interessante, justamente por quê? Por que se negava, né? Justamente porque a arqueologia, até então de base ocidental, ela buscava a cidade do modo como ela entendia a cidade, que era o concreto, que era a massa construída, que era quase que a cidade medieval europeia, sabe? E qualquer, né, forma similar nos outros continentes. E aqui não, tinha uma outra situação. Uma situação onde as edificações ficavam mais distantes, existia vegetação permeando todo o conjunto edificado, existiam determinados elementos de concentração, elementos de proteção do externo, são comuns em qualquer urbanização, qualquer ocupação humana, mas tinham outros que eram próprios. Né? As hortas, a vegetação, o plantio, o quintal era muito mais abundante nessa ocupação, então teve uma série de elementos desses. A causa por que essa ocupação ela declinou, né? Hoje a gente tem, nesse território do Xingu, que é o território do povo Cuicuru,
né? A gente tem hoje assentamentos humanos de 500 habitantes no máximo, assim. São grupos isolados, né? E aí a principal causa do declínio dessa grande ocupação humana foi justamente a principal que sempre colocam o impacto de epidemias trazidas pelos europeus na chegada. Tá? Então, né? E aí tem outras como pequenas mudanças climáticas, alguma coisa assim que, de uma certa forma, também fez com que existisse alguma crise de abastecimento que colapsou essa urbanização desse tipo. Nesse lugar aqui na Praça Central, hoje tem lá um assentamento de 500 habitantes, que é justamente a mesma posição dessa Praça Central. Então, o sítio arqueológico é em volta dessa aldeia. E o próprio povo Cuicuru, ele coloca esses fragmentos que existem em volta no meio da mata como fragmentos que fazem parte da ancestralidade deles. É uma entidade também, esses fragmentos. Ou seja, eles têm memória desse momento onde eles conseguiram ocupar mais território, sabe, dentro da cultura deles. Tá? E junto do próprio território aqui também tinha a própria mata. A mata é muito interessante, assim. Essa mata que depois, né, onde eles plantavam fora, e até as plantações internas, eles desenvolviam plantios como se fossem agroflorestas, assim, né, um plantio muito ecológico e tal. E aí é interessante que a mata hoje em volta parece ser uma mata nativa, uma mata, né? E não, na verdade é uma mata muito ocupada e muito, né, fruto do trabalho humano também. Eu gosto desse exemplo porque tem várias camadas, assim. Né? Em primeiro lugar, tem uma camada que eu acho muito legal, e aí o Krenak coloca isso, né, que é muito legal contemporâneo, que é o colapso por mudança climática, né, ou por efeitos naturais externos, sabe? Oi? Ah, tá. Talvez a gente tenha que aprender com eles, sabe? Oi? O mouse? Ah, tá. Talvez a gente tenha que aprender com eles, né? O que aconteceu com eles talvez seja o nosso futuro daqui a 100 anos, tá? O colapso de cidades vão, né, reduzir seus tamanhos, né? A gente vai ter que pensar não só a estratégia de sobrevivência nas cidades, mas a partir de agora também a estratégia de migração, né? Até o Bruno trouxe isso, que até 2050, talvez 200 milhões de pessoas vão precisar migrar das suas regiões. E um dos territórios que as pessoas vão precisar migrar é esse aqui, tá? Cidades tropicais na faixa dos trópicos, que inclui o Rio de Janeiro. Não sei se vocês pensam já nisso, dizem que isso se chama, como que é o nome? Ansiedade climática. Ansiedade climática. Mas eu acho que não é ansiedade, não. Toma um remedinho, faz a terapia, é a realidade climática, tá? Não é ansiedade, não. Vai acontecer, tá? Essa é a primeira camada. A segunda é mostrar justamente os modos tropicais, o modo tropical de ocupar um território numa área quente, úmida, sabe? O modo de expor a relação das pessoas com a vegetação e com relações ecossistêmicas. Era um povo muito adaptado às relações ecossistêmicas. Eu sempre brinco também com o Homo sapiens, não é um inimigo da natureza ou do ambiente. O Homo sapiens até, né, com todas as contradições que os modos de sociabilidade do Homo sapiens tiveram ao longo de toda a história, né, a gente pode pegar até mais ou menos 500 anos atrás, como o Homo sapiens tinha uma relação benéfica com a natureza, simbiótica. Né? O próprio bioma Mata Atlântica, que o Bruno muito bem trouxe aqui, a gente sabe que boa parte da vegetação foi trazida pelo Homo sapiens. Vocês sabem, o bioma Mata Atlântica tem 10 mil anos de idade, e, né, ele vem a partir do momento de mudança climática também, né, do fim do Pleistoceno, onde o território aqui começa a ter melhores condições para receber essas florestas densas, e boa parte da vegetação vem migrando da Amazônia para cá. E migra por quem? Migra por uma série de fatores, outros animais trazem também, como, né, através de uma série de processos, mas também o próprio Homo sapiens, a gente já estava aqui. Né? Nós somos exóticos como espécie, já estávamos aqui nesse momento, a gente viu isso acontecer. Sabe? Então, tem várias camadas. Então, isso aqui é muito legal. Quando eu descobri isso aqui, eu acho que foi lá no início, no meu processo de transformação como paisagista, isso me chamou muita atenção, esse choque de realidade, sabe? Essa quebra de perspectiva. Né? E só acho que interessante, Sim. complementando isso que você está falando, esse mito da floresta intocável. Isso, também. Tem muito dessa separação natureza-cultura, que isso aí Não, é mentira. Claro, né? Tem pesquisas recentes que as áreas com maior diversidade da Amazônia coincidem com esses sítios arqueológicos. Que é justamente onde tinha uma transferência de espécies, tinha intercâmbio de espécies. Até esse povo aqui, né, nessa época aqui do declínio da cidade, ele nunca encontrou os europeus. Aí a gente se pergunta, como é que eles tiveram problema com epidemias trazidas pelos europeus se eles nunca encontraram? É porque tinha comércio, gente. Tá? Onde era, né? Assim, até um termo pejorativo falar em civilização, porque é um termo dos europeus, mas existia alguma coisa muito mais complexa do que, né, talvez lido para a gente na nossa formação. Tinha também uma relação mais próxima de conhecimento deles com os elementos
com os elementos da natureza. Seres urbanos que, assim, planta, como é que eu faço? Isso. E esse é o aspecto fundamental para mim. Eu acho que, né, ler isso aqui como passado é talvez ler o nosso futuro também. Talvez a gente tenha que agora começar a perceber que a gente precisa também compreender melhor a ecologia, os elementos ecológicos, para sobreviver. Tá? Até o Kong Janyu, que, bom, né, até uma homenagem ao Kong Janyu, o Kong Janyu coloca a arquitetura paisagística, o paisagismo, como a arte da sobrevivência, não é à toa, que é uma arte necessária para que a gente consiga sobreviver às mudanças climáticas. Tá? É cada vez mais importante. Então, bom, então eu quero falar de 2 tópicos, isso foi só uma introdução para dar o tom da minha palestra, tá? Esse é o meu tom. Tá? Eu quero falar o que é paisagismo, ou pelo menos o que eu acho que é. Tá? Então, né, uma percepção minha, e aí aqui dá isso como feedback para vocês. Tá? E depois falar da minha pesquisa do Manual Popular do Desenho, eu botei projeto, mas agora é desenho ecológico. Tá? E aí eu vou falar sobre todas essas questões. E aí, de onde eu falo, eu já apresentei isso, e muito aqui acontece depois da EBA. Né? Quando eu entro na EBA, uma das questões que eu começo a trabalhar é a questão da agroecologia, muito em função dessa percepção que eu coloco aqui para vocês. E né, encontro coletivos como a Rede de Agroecologia, encontro uma série de parceiros interessantes. E começo a desenvolver uma pesquisa que propõe mapear os territórios e espaços livres de urbanização do estado do Rio e pensá-los como dispositivos para a transição agroecológica. O que é preciso fazer? O que esses espaços conseguem dar de qualidade, né, de potencial produtivo, de ocupação, e que nova sociabilidade a gente precisa ter para pensar nessa transição e na sobrevivência. Tá? E também outra referência assim, que vale muito para as minhas reflexões também é a minha própria prática agora como paisagista dentro da universidade, propondo projetos de extensão. Isso é uma ruptura assim, importantíssima na minha formação, que é constante, e também um pouco do modo como eu penso o projeto, sabe? Né, assim, até não tecendo críticas, né, mas a questão institucional que a gente acabou aqui de discutir sobre a prefeitura com parques urbanos é visível, assim, vocês todos devem ter pensado juntos, e até a própria Maini e o Bruno pensaram também. Não tem participação, as pessoas não participam, fica aquele gramado. Sim, né, o sistema é esse que é colocado, mas esse não é o único sistema e não é assim de forma perpétua, sabe? As coisas podem ser transformadas, tá, gente? Vocês acham que tem outras formas de pensar? A universidade é o lugar para a gente pensar essas outras formas e a gente pode lutar politicamente para implantar essas outras formas, tá? Então, né, fiquem com isso na cabeça também, assim, né? Todos esses elementos são importantes. Então, a minha prática aqui é importante, que é uma prática participativa, uma prática de diálogo, de tentativa e erro, de aprendizado com o próprio fazer, sabe? Que é algo muito importante, né? E talvez isso seja revolucionário. Eu ia só falar que você falou de outras formas de participar, né? E acho que, não sei se tem 10 anos, mas tem tempo já que a prefeitura tem um programa de adotar. Sim, tem também. Com todas as questões, mas tem. Então, são outras formas. Né? Ateliê Universitário de Paisagismo. Ateliê Universitário de Paisagismo. É uma projeto de extensão, ateliê. Já pensei em arquitetura, urbanismo. Não. Ateliê Universitário de Paisagismo. Tá, gente? Então, vamos lá. Vamos, então, falar de paisagem um pouco. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos, que é o modo como eu penso paisagem, mas eu tirei de literatura, tá? Tem todos os autores que estão aqui, pelo menos desse aqui eu coloquei, tá? Depois eu vou tirando algumas referências. Imagens eu sou péssimo para colocar referências, sabe? Mas daqui dos conceitos, pelo menos, eu trago, sabe? Paisagem, gente. Né? Antes de falar em paisagem, assim, uma breve introdução. Recentemente, os meninos me fizeram entrar no Instagram. E o Instagram é muito interessante como mídia social, mas ele dá umas propagandas, assim, né? E aí ele descobre por algoritmo que eu sou paisagista e começa a me oferecer uns cursos de paisagismo. Aí vem um curso de um senhor que eu nem sei quem é, porque eu já bloqueei, que falou que paisagismo não é sobre plantas. Aí eu falei, tá, não é só sobre plantas, mas não sobre é tipo, tirar, né? É sobre outra coisa. Até a frase é equivocada, né? Tudo dá aquela coisa, né? Aí, lógico, depois ele coloca sobre sentimentos. Aí, realmente, tudo é sobre... Aí eu bloqueei nessa hora. Não, gente, não é sobre plantas, também sobre plantas, mas plantas são a base fundamental para entender a ecologia. A planta, como é um ser vivo, que não consegue se deslocar, ela, como estratégia genética, inclusive, né, biológica, ela se adapta às condições ambientais. Né? Assim, eu sempre brinco que o tomate tem mais DNA que o ser humano, sabe? Um tomateiro tem uma sequência genética maior que o ser humano. Por quê? Porque na sequência genética do tomateiro tem sequências para que ele possa sobreviver ao clima seco, à ausência de água, à abundância de água, para frutificar, para tudo.
para crescer o galho assim, crescer o galho assim, crescer o galho assim, a folha dar assim, a folha crescer até aqui, a folha expandir. Tudo está na sequência genética do tomateiro. Então a vegetação, a planta, ela é completamente adaptada ao seu lugar de morada, sabe? Então isso é muito importante compreender. Não é só sobre planta, mas a planta tem um elemento ali fundamental para a gente pensar. Então aí eu bloqueio de cara, não vou mais estar. Mas aqui só... Então assim, a paisagem completa alguma coisa maior, mas resgatem isso depois que eu falei, sabe? Então o que é paisagem, né? O paisagista ele propõe paisagem. Paisagem é um termo, né? E aí, bom, termo europeu, que a gente fala em português, mas paisagem é a junção de dois termos, país e agem, né? País é como a gente pensa país mesmo, é país, é o território, é um conjunto espacial que a gente consegue perceber, né? Socialmente, né? A gente consegue acordar que aquilo existe daquela forma, e agem é o modo de agir, é o modo de se colocar sobre aquele elemento, aquele ambiente, né? Eu sempre brinco, aqui a Convenção Europeia da Paisagem fala que é uma área tal como é percebida pela população, ou seja, como existe esse acordo, como as próprias pessoas percebem, entendidas pelos fatores naturais e culturais, né? Eu sempre coloco que a paisagem é o território em movimento. Então, o território, e aí ao mesmo tempo que é uma categoria espacial, ou seja, super pertinente que a gente, no design, né, e principalmente os arquitetos também, pensem em paisagem, porque é um elemento espacial que pode ser transformado, deve ser transformado para a habitabilidade humana, mas a paisagem também ela tem uma característica especial, que eu, particularmente na minha formação de arquiteto, mesmo que eu tenha tido aula de conforto ambiental, tinha umas aulas maravilhosas, mas eu não tive essa percepção, que é a percepção do tempo. E o tempo para a paisagem é muito importante. Então, quando vocês viram os projetos, que as árvores estavam pequenas, que o concreto estava lá bonitinho, sabe? Pensem que o projeto ele muda com o tempo, a paisagem muda com o tempo. Vocês não projetam alguma coisa para estar estática, fixa, sabe? Imutável no tempo. A gente pensa em espaços que vão mudar. Inclusive, a gente tem que pensar em espaços e como esses espaços têm que ser abertos para mudar, sabe? Não é algo estático, fixo, não é uma obra inacabada, é uma obra sempre aberta, né, com boa participação da própria natureza, dessas próprias intempéries. Natureza e compreendendo o Homo sapiens dentro da natureza, tá? Então, isso é o barato da paisagem, que ele tem uma dimensão temporal. Tem um autor, que eu não coloquei aqui ele, mas tem um autor que é o James Corner, que fala que isso, inclusive, tem que estar na nossa representação como projetista da paisagem. O tempo é um elemento que deve ser projetado na paisagem, tá? Eu até falei com o Bruno do pergolado no Parque da Pavuna, porque eles pensaram um pergolado, e um pergolado é um dispositivo para gerar sombra, gente. É uma das questões que sempre critica as árvores crescerem, até se adota, às vezes, implantar árvores. Pensem, ó, que eu falei. A árvore, ela se adapta, né, a vegetação, a planta se adapta às condições onde ela é plantada. Existem técnicas para tirar a planta de um lugar e levar para o outro. Você acha que isso é benéfico para a planta? Não. Isso é péssimo para a planta. Isso é quase a morte dela, sabe? E aí, às vezes, a gente, né, tem clientes e tal que preferem fazer isso, né, para ter a planta ali por uma questão estética, sabe? Né, questione essas coisas, sabe? Porque realmente a gente precisa pensar nisso, tá? Então, paisagem como esse elemento, e aí várias línguas, aqui eu não vou passar, depois eu passo a apresentação, mas existe né, o próprio termo paisagem a gente pode pegar em várias línguas e sempre vai ter a mesma questão, assim, uma associação à presença humana, o próprio modo como o ser humano dialoga com esse território, como ele percebe esse território por esses fatores de transformação. Então tem percepção, o território e a transformação. Sabe? Várias línguas vão, né, voltar a essa ideia. Às vezes com a ideia de uma coisa fixa, mas geralmente volta também a ideia de alguma coisa natural ou sobre processos, sabe? Então, às vezes, paisagem a gente entende como alguma coisa que a gente vê, mas não é só o que a gente vê, é como a gente interpreta o que a gente vê e esses elementos que fazem com que a gente interprete. Tá? Então, essa é a complexidade do tema da paisagem. Tá? Pode ser natural, pode ser urbana, pode ser infraestrutural, pode ser rural, né? E aí tem uma paisagem que é essa intocada, mas todas, né, pensando assim, não é intocada, né? Todas essas paisagens têm o Homo sapiens participando. O Homo sapiens, só que essas aqui tem mais presença do Homo sapiens, né? E essa aqui, então, presença do Homo sapiens contemporâneo, né? Dentro de um modo de produção próprio e uma relação própria com a paisagem, que é o modo de produção capitalista. E aí, talvez uma autora central da paisagem, né, da arquitetura da paisagem, que é uma referência teórica basilar, seja a Anne Spurs. Anne Spurs eu nunca li na faculdade, não sei se vocês já leram.
Tá? Anne Spurs tem um livro clássico que tem lá na biblioteca aqui de vocês, pode ir lá pegar, chamado Jardim de Granito. Tá? E ela coloca a paisagem como uma infraestrutura viva. Tá? Ela é de uma escola já de arquitetos paisagistas americanos, né, que talvez né, tem até importantes arquitetos paisagistas na virada do século XIX para o XX, mas talvez dentro da universidade tem uma escola que é fundada pelo Ian McHerg, que é outro paisagista super importante, mas ela coloca esse termo da paisagem como uma infraestrutura viva, justamente associando a ideia da infraestrutura urbana. E aí, nesse livro, o Jardim de Granito, é quase que uma análise que ela faz desse objeto, dessa urbanização ocidental contemporânea, como algo que também faz parte de uma paisagem, e que, por fazer parte de uma paisagem, precisa também operar por certos sistemas, que são sistemas, né, não necessariamente construídos, ocupados, sabe? Vegetação, água, clima. Então, um elemento muito importante. E, além disso, a gente pode pensar a própria paisagem, né, pensar os dispositivos que a gente usa na paisagem também como infraestrutura, para capturar o carbono, fixar, né, a água no solo, para acumular nutrientes, para a conexão, né, aumento da biodiversidade, fauna e flora. Então, tem várias funções importantíssimas também. E além também de ser um dispositivo, um dispositivo do desenho, né, um elemento de projeto e, né, a gente como projetista ter esses dispositivos que possam também enfrentar determinadas questões relacionadas às mudanças climáticas, sabe, as enchentes, as ilhas de calor. Então, é um objeto, um elemento de estudo muito importante. E aí, alguns termos, sabe? Então, paisagem já coloquei. A arquitetura da paisagem seria assim como a arquitetura e o urbanismo, a politecnia aí para a transformação da paisagem, tanto para a habitabilidade humana, quanto para também a conservação dos elementos, né, ecossistêmicos. Então, por isso que é muito além da arquitetura, né, como a gente estuda originalmente aqui. Tá? A gente não está falando só de espaço para a habitabilidade humana, a gente pode trabalhar espaços também para outras relações ecossistêmicas. Tá? Então, a amplitude é maior um pouco. Né? Então, na minha percepção, foge um pouco do escopo do arquiteto urbanista. Aí vão ter vários que vão discordar de mim, não tem problema, a gente senta e discute. Tá? Mas para mim vai muito além. Sabe? A gente não pode, aqui eu não consigo, eu não tive formação para isso, e, né, nem vocês vão ter, é muito além disso. Sabe? O paisagismo, né? A gente tem uma jabuticaba, é um termo que só existe em português, mas geralmente ele cada vez mais, eu tenho percebido a aplicação dele para a prática profissional. Então, dentro eu sempre brinco, dentro da arquitetura da paisagem é como se a gente tirasse a prática profissional contemporânea, sabe? Desse elemento aqui, como ele age contemporaneamente. Ele se foca muito no jardim, na composição e em determinadas demandas por espaços aí, né, a partir da vivência humana, tá? E, por fim, é importante separar paisagismo de jardinagem. Paisagismo seria algo como o design, sabe? E a jardinagem é uma técnica. Tá? É a técnica de implantar um elemento chamado jardim. Tá? Então, que depois eu passo para vocês, que aí vocês vão ter os termos. E aqui um pouco de como funciona em outras línguas, né? Geralmente, internacionalmente, todos os cursos de graduação e tal, existem cursos. Tirando o Brasil, que é a Jabuticaba, que tem curso de paisagismo, e a gente enfrenta lá uma série de processos de redução do nosso curso e tal, no mundo todo existem, mesmo que sejam pequenos também, que sejam minoritários, mas existem cursos de arquitetura paisagística e esses cursos são reconhecidos. Existe um campo da arquitetura paisagística muito bem reconhecido, inclusive para a formação de graduação. Tá? E aí todos usam esse termo, né? Landscape Architecture, né? Arquitetura da paisagem. Tá? E tem também, né, em inglês tem esses outros dois termos, que é mais a prática profissional e mais técnica também. Tá? Mas sempre se usa esse termo aqui para o termo, digamos, de formação acadêmica, sabe? E a arquitetura aqui, gente, só para complementar, a arquitetura aqui não está porque arquitetos estudam isso, arquitetos de edificação, né, digamos. A arquitetura está ali porque a arquitetura expressa, dentro do termo paisagem, pensar a paisagem como estrutura, como algo a ser transformado. Tá? É a mesma coisa que tem outro termo também que se usa muito, que é a arquitetura de software. Né? Hoje tem, né? Tem curso, inclusive, de graduação em arquitetura de software. A arquitetura não está ali porque é arquiteto que vai fazer software. Não sei se vocês, né, vocês fazem software, não. Está a arquitetura ali porque ele pensa o software, que é uma programação de computador, como algo estruturado que pode ser transformado. Sabe? Então, é um termo para estrutura, né? É um termo para estrutura. Então, aqui na arquitetura da paisagística também, a arquitetura da paisagem também é arquitetura porque é uma estrutura, não é porque arquiteto faz. Porque aqui no Brasil existe essa complicação, sabe? Da mesma forma como aparece o landscape design ou urban design, por exemplo. Também, né?
Então, é aí só para aqui, ó, projeto CMBA, tá? Aí só para apresentar a relação entre os dois, isto aqui, tá? É porque eu faço isso porque aí tem uma formação dos meninos, eu faço para os arquitetos aqui também. Às vezes a gente tem os leigos, né? Geralmente colocam, e às vezes no curso superior eu ouço muito isso, tá? Ah, isso aqui é o paisagismo. Esse paisagismo está muito legal. Não, isso não é um paisagismo, tá? O nome disso é jardim, tá? Então aqui só apresentar a vocês que é jardim, tá? Prazer, né? Jardim, vocês jardins, tá? Qualquer espaço desse é jardim, tá vendo? Fala, pelo amor de Deus, sabe? Paisagismo eu mostrei, um campo técnico, né? Tipo, tá? A mesma coisa se chamar essa cadeira a cadeira que é de plástico, né? Deixa eu ver, uma coisa de madeira. A mesma coisa se chamar essa mesa de aí já falam isso, né? Marcenaria. Isso não é marcenaria, marcenaria é técnica para produzir isso. Isso chama mesa, sabe? Né? Aqui é um armário, não é marcenaria, é um armário. Isso é de arquiteto, agora que eu percebi, sabe? É mobiliário, sabe? Não, isso aqui é uma mesa, já tem nome as coisas, sabe? O nome disso é jardim, tá? É o jardim. Isso é muito importante saber. E também, a partir do jardim, aí projetos MBA também, a partir da concepção desse jardim, que é esse elemento que eu acho que da paisagem é interessante, porque ele é de pequena escala, ele tem mais presença da escala humana como objeto, a gente consegue compor, a gente pode compor elementos para lá, né, entendendo as relações ecológicas, ou seja, um pequeno espaço, né, a gente consegue compreender relações ecológicas, a gente consegue ter tanto ornamentações menores, tá, quanto pensar em escalas maiores, o próprio parque. Né, espaço livre é o termo que a gente usa, e planejamento da paisagem é o termo ainda uma escala maior. Eu particularmente trabalho muito pesquisa com planejamento da paisagem, uma escala maior, mas é também complementar. Tá? E por fim o jardim, né? Jardim é um termo em francês que significa recinto interior. Ele inicialmente era um termo usado para aqueles espaços internos, pátios internos, né? Pátios, sabe? Como os nossos aqui. Isso era o jardim. Então existia um controle humano sobre aquele elemento, né? Tinham elementos ecossistêmicos, mas existia um controle humano. Lógico que depois o termo vai se transformando, mas a gente ainda tem essa muito perceptível a ideia do jardim como algo que existe um contato total entre o Homo sapiens e as relações ecossistêmicas. Tá? Tem uma troca direta, não só de maneira objetiva, mas de maneira também subjetiva. Assim, né? É um espaço de contemplação, um espaço para o manejo, sabe? Aí uma série de... Sem o Homo sapiens, o jardim não existe. Tá? Então, isso é importante considerar também. Tá? Tá. E aí, sobre as pessoas que compõem o nosso fazer. Então, a partir do momento que a gente já sabe os termos, e usa os termos de forma correta, a gente precisa saber quem são as pessoas que fazem, né, que essa prática aconteça. Tem dois, né, o paisagista e o jardineiro. Tá? O jardineiro, como eu disse, que é a técnica, né, é o cara da técnica. Mas mais que a técnica, é o cara que tem a sabedoria toda. Tá? O jardineiro é aquele que faz a técnica não só de implantação, gente, e aí isso é muito importante falar para arquitetos. Né? Não só a implantação, mas o manejo. O jardim, mais importante que a implantação, é o manejo do jardim. O jardim, ele não se completa quando ele é implantado, que nem uma parede, sabe? Eu construo a parede, ela fica lá. O jardim, a gente implanta o jardim, ele continua existindo e a gente continua trabalhando. Essa relação Homo sapiens ecossistema, ela acontece de forma constante. E na nossa sociedade, de divisão social do trabalho, a gente, né, colocou uma pessoa para ser o representante desse manejo, que é o jardineiro, tá? Então, todos nós, assim, né, numa ruptura das relações sociais de trabalho, todos nós podemos nos tornar um pouquinho de jardineiros. Tá? Então, aqui faz a manutenção do que é executado, é o guardião da saúde vegetal, ele vai olhar cada planta, ver, né, por aspectos morfológicos ou por uma série de questões da planta, se falta água, se não falta água, se o solo está bom, se tem nutrientes no solo, ou seja, ele vai observar se as relações ecossistêmicas estão acontecendo, se ela está saudável ou não, ele vai complementar. Esse cara que vai ser um observador ativo dos canteiros, ele precisa existir vinculado aos canteiros, sabe? Ele, né, tem que fazer ele não é só uma pessoa que vai de vez em quando ali, ele tem que ser uma pessoa constantemente, né, presente naquele conjunto espacial, tá? E né, garante a longevidade do projeto, assim como vocês implantam, e é o promotor de biodiversidade. Então é uma pessoa muito importante. E aí eu trouxe um camarada aqui que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que é o Ron Fidley, que ele é um ativista de biodiversidade americano, de Los Angeles, e um dia ele percebeu que no bairro que ele morava tinha uma série de terrenos baldios, assim, que ninguém ocupava. E aí ele resolveu começar a plantar nesses canteiros. E aí fez tem hoje em dia uma série de hortas conectadas, sabe?
Ele tem curso, é um cara, você pega, né, a garotada que gosta de rede social, pega ele que, na rede social, que ele é um cara muito maneiro assim, para ouvir. E aí tem uma frase, e ele é chamado lá em Los Angeles de Gangsta Gardener, né, o jardineiro gangsta, sabe? E a principal frase dele é: plantar o próprio alimento é como produzir dinheiro. Tá? Isso é muito importante, essa relação Homo sapiens natureza não é só estética, não é só ornamental, gente. Desse elemento, jardim, a gente pode tirar proveito de uma série de coisas. Plantas alimentícias, medicinais, para uso para construção, bambu, por exemplo. Bambu é uma coisa que você planta, muito fácil de plantar, sabe? Muito fácil de manter e gera um elemento que é rígido, que você pode usar para construção, sabe? Tá? E por aí vai, né? Várias outras formas, né? Então, esse elemento vegetado, essa relação é uma relação que vai muito além da relação estética, sabe? Tem outras camadas também envolvidas. Então, isso aqui, né, o jardineiro é uma figura muito importante e ela pode ser, inclusive, melhor, não só explorada, né, mas também transformada num outro agente social, sabe? Tá? Isso é muito importante. Tem um professor, que é o Júlio Clément, que é um professor francês, que ele é paisagista e ele se coloca como jardineiro. Ele fala: não sou mais paisagista, agora sou jardineiro. E ele faz projetos, né, baseados na própria experiência dele. Né? Então é um termo que eu acho muito importante falar. E o paisagista, né? O paisagista é aquele que concebe e desenha a paisagem. E depois, no outro momento, eu vou dialogar um pouco isso. Né? Aqui é a figura principal, né? O maior paisagista do século XX, talvez na minha percepção da história da humanidade, Roberto Burle Marx. Né, brasileiro, ou seja, no nosso campo não tem viralatismo, sabe? O principal da história da humanidade é brasileiro, isso aí você pergunta para qualquer um. Até foi engraçado, no dia que eu dei essa aula, que eu dou essa aula geralmente no início do meu período de projeto, que eu dei para os meninos, estava vindo aqui um professor de Harvard, estava vindo dar uma palestra aqui. Aí eu falei: pergunta para ele. Aí ele começa a palestra dizendo: a principal influência que eu tive foi Roberto Burle Marx. Então não tem jabuticaba. Ele já mesmo falou: não precisa nem perguntar, sabe? Tá? E ele tem essa função. E é um campo, gente, que... e aí isso eu falo para os meus meninos lá do paisagismo, né? O Burle Marx era autodidata, ele estudou na Escola de Belas Artes, mas não se formou. Ele era aristocrata, né? Era família de bacana, ele começou a estudar pintura, não se formou e resolveu fazer jardim, sabe? E fez jardim. Então ele não tem formação, né? Essas coisas são engraçadas, né? Agora tem que ter uma formação técnica. Ele mesmo não tem, o principal da história não teve. Tá? Oi? Mas teve dinheiro. Não, teve dinheiro, mas esse não tem formação. Ele faz muita coisa boa, sabe? Tá? Esse não tem formação. Não, mas o povo precisa de diploma. Precisa, não, pode fazer o diploma. Bom, e aí sobre evolução, eu vou passar rápido esse, que eu quero falar mais desse aqui, sabe? E talvez isso aqui seja o meu gancho para voltar depois para a segunda parte, né? Atualmente, gente, a partir das discussões, principalmente da década de 70 para cá, a gente começa a ter uma discussão muito importante, né, de forma global, sobre o processo de transformação do nosso clima, né, por conta da intervenção humana. E aí, da década de 70, tem uma série de estudos sobre esses impactos, né, e isso também, de uma certa forma, permeia o nosso campo, né, até porque a gente tem ferramentas para o plantio, para a manutenção, para o desenho, né, pensar a relação ecossistêmica humana. Então, isso permeia o nosso campo também. E, basicamente, ali da virada do século XX para o XXI, a gente começa a ouvir muito o termo paisagismo ecológico. Então, o paisagismo, essa técnica, existe uma técnica em si que, em vez de pensar em determinados outros elementos como base para a reflexão sobre o espaço livre, o espaço externo, agora vai ter uma percepção de que a gente precisa também resgatar alguns conhecimentos e algumas relações ecológicas também. E aí não só da adaptação do Homo sapiens para a paisagem, mas também das relações ecológicas em si, né? Polinização, né? Fluxo de águas, manutenção de água, biodiversidade e tal. E aí com esse termo paisagismo ecológico. Tá? Então existe não só ali, tem um apreço estético original que os clássicos tinham, tem uma leitura funcional e de implantação dos modernos, mas ele tem também uma relação ecológica. Esses aqui são inclusive projetos de Júlio Clément, esse que eu falei que é um jardineiro, que talvez seja o grande nome, né, em termos acadêmicos, depois de implantação, da ideia do paisagismo ecológico. Então, jardins dele, que ele pega espécies, né, que existem no próprio ecossistema, reconhece, talvez aqui porque o Bruno trouxe para vocês inicialmente os biomas da Mata Atlântica, sabe? Os ecossistemas de Mata Atlântica, sabe? Justamente porque a gente está falando de uma dimensão ecológica. Olhem como isso funciona, não só olha de fora, assim, como isso vai ficar bonito. Olhem
estudando como esses elementos funcionam em si. Entra na mata, sabe? Vê como é que funciona, né? Como é que a trepadeira se estrutura, como é que são esse dossel, subbosque, herbácea, né? Forração, como é que se estrutura a relação entre eles, o que tem na base da floresta, o chão da floresta tem o quê? Tem uma coisa chamada serrapilheira, sabe? Que é, né, uma massa orgânica ali que está em decomposição e que é importantíssimo para fixar nutrientes no solo e para gerar os indivíduos, sabe? Serrapilheira, isso é importante também. Então, essa leitura surge dessa percepção ecológica. E por fim, só para falar um pouco sobre, né, aqui não vou pular isso aqui, passando rápido, né? E aí porque o paisagismo ecológico já trouxe, o Bruno também, vou pular também, que eu mesmo exagerei, né? Tá? E aí é justamente aqui que eu queria colocar, que é o paisagismo como uma estratégia de enfrentamento, sabe? E aí é político mesmo, sabe? O nosso fazer, ele é um fazer que dá para a gente ferramentas para enfrentar as mudanças climáticas. Não no sentido de vencer, mas no sentido de resistir. Tá? Então pensem nisso, isso é muito importante vocês saibam, não só na cabeça, mas pensem que isso pode operar em termos de conhecimento também. Tá? Como é que eu faço para capturar a água da chuva, para manter a água no solo? Como eu faço para manter os nutrientes do solo? Como eu faço para tirar o proveito daqueles nutrientes para mim, né, para minha convivência? Como é que eu faço relações simbióticas? Como é que eu impacto menos né, os sistemas existentes? Tudo isso é importantíssimo para a gente pensar uma ação projetual contemporânea. Tá? Então, né, é uma estratégia para o enfrentamento, tá? Drenagem, infraestrutura, né, jardim de chuva, parques alagáveis, a redução da ilha de calor com aumento de sombra, sequestro de carbono, e além, aí tudo isso além, né, dessa, e aí a relação multifuncional, estética, produção e regulação do ambiente. E aí, por fim, o Júlio Clement, que eu já apresentei 2 vezes, aqui o final com outro termo dele, que é o jardim planetário, né? Que ele coloca que a paisagem é o jardim planetário. Então, ele pega aquela função técnica e explora ela em todas as escalas. Ele coloca a mesma coisa que a gente aprende no jardim, né? Que a gente precisa regar, precisa plantar, precisa podar para crescer, precisa regular algumas relações. A gente pode aplicar no planeta todo, é assim que a gente deveria pensar o planeta. Então, essa foi a primeira parte. Tá, essa aqui é por aí. A primeira parte, então, foi essa, tá? Vocês estão calados? Pode fazer pergunta, tá, gente? Pode me questionar, ó. Vocês precisam de diploma, tá? Isso aí, diploma é importante, para depois continuar na vida acadêmica. Tá? A segunda parte é o Manual Popular do Desenho Ecológico. Aí é uma pesquisa minha contemporânea. Muito em função dessas experiências que eu tenho tido de agroecologia, de projeto participativo e tal, eu começo a entender que existe uma possibilidade de reflexão sobre não só sobre o jardim e a paisagem em si, mas talvez aí sobre todo o campo do design, como esse campo pode se adaptar e entender essas dinâmicas contemporâneas e se adaptar às mudanças climáticas. Né? A ideia de fazer um manual parte não porque eu quero fazer um manual que funciona para todo mundo, mas porque eu quero estudar uma série de técnicas. Tá? E aí concentrar e colocar essas técnicas juntas vão formar um manual. Tá? Então não é necessariamente um manual para vencer alguma coisa, mas um manual como reflexão do meu próprio estudo. Tá? E ele surge por conta dessas 3 obras, que são 3 obras que eu acho muito importantes na minha formação, né? A primeira, inclusive, na minha formação como arquiteto, a segunda também eu conheci na faculdade de arquitetura, tá? E essa terceira aqui eu conheci depois na minha vida como paisagista. Tá? Não sei se vocês conhecem. Opa, quebrou a... Melhor sentar aqui. Cara. Vocês conhecem essas obras, gente? O pessoal do paisagismo conhece que eu falo pra caramba, mas o pessoal da arquitetura conhece a primeira? A primeira é dita como uma das principais obras de arquitetura e urbanismo da contemporaneidade, né? Que é a linguagem de padrões do Christopher Alexander. Tá? Ele era arquiteto, é arquiteto e matemático, mas é arquiteto. E matemático? Também, e arquiteto. Ele era os dois. Não, mas é arquiteto também. Tá? A linguagem de padrões é tida como uma das principais obras. Só para vocês terem uma ideia, o Kevin Lynch, na Boa Forma da Cidade, que é o principal livro do Kevin Lynch, que para mim é uma leitura obrigatória em curso de arquitetura, ele faz o Boa Forma da Cidade porque ele leu a linguagem de padrões. Ele leu a linguagem de padrões, gostou tanto, falou que isso aqui é tão maneiro que eu vou fazer um livro reagindo a esse livro daqui. Aí faz a Boa Forma da Cidade, que em tradução em português ficou a Boa Forma da Cidade, que é péssima tradução, como tudo que se traduz, né? Não é a boa forma, porque não tem uma, é Boa Forma da Cidade, uma linguagem de padrões, sabe? Tá? Na verdade, o debate deles sobre alguma coisa como eles reagem. E esses caras estão lá na década de 70, percebam, né? Quando a gente começa a falar em desenvolvimento sustentável, ainda estava engatinhando. Quando se falar vai ter um problema lá na frente, esses caras já estavam pensando
né, como poderiam reagir a isso. Tá? A segunda obra, gente, é um livro da década de 80, de um cara chamado Bill Mollison. Bill Mollison é o pai de um termo que é muito popular hoje em dia, que se chama permacultura. Vocês já ouviram falar permacultura? Permacultura foi criado por dois australianos, o Bill Mollison, que é um autodidata também. Na Austrália tem uma coisa muito legal. Nas universidades australianas, autodidatas podem dar aula. Tá? Né? Autodidatas têm muita experiência, muito conhecimento, eles são convidados a entrar na universidade e a sentar numa cadeira como professor. Não precisa ter não precisa ter diploma para ser. Você precisa ter conhecimento. E o Bill Mollison é um cara que era jardineiro, ecólogo, ele da Tasmânia, né? Ele cuidava de áreas de proteção ambiental e tinha um conhecimento sobre técnicas de manutenção de espaço, sobre plantio, sobre agricultura gigantesco. Então, eles convidaram na década de 70 ele para ter uma cadeira na Universidade da Tasmânia e lá ele conheceu um jovem engenheiro ambiental, que é o David Holmgren. Tá? E ambos criaram esse termo juntos, refletindo, dialogando, conversando, criaram o termo permacultura, que inicialmente ficou colocado como agricultura permanente e que depois eles entenderam que era cultura permanente. Eles partiam da agricultura do plantio, né, algo que a gente estuda, né, no nosso campo, para entender que aquela relação ecossistêmica, da relação do Homo sapiens com a Terra, na verdade, poderia constituir uma nova visão da relação com tudo. Tá? E daí eles criaram esse termo permacultura. E esse livro aqui, do Bill Mollison, talvez é um livro gigantesco, eu não trouxe o meu, mas é um livro gigantesco que ele coloca uma série para todos os biomas, para todas as escalas, ele coloca as diretrizes para pensar estruturas e instrumentos de sobrevivência, quase, de simbiose com aqueles ecossistemas. Então ele fala dos ecossistemas mais secos, mais úmidos, ele dá uma série de estratégias para a água, para o solo, para a vegetação, para o clima, sabe? Uma série de instrumentos. Assim. Então é um livro muito importante. Assim. Eu acho que é um dos livros, né, quem quiser estudar paisagem, é um dos livros mais importantes para estudar, para ter acesso a conhecimento ali de transformação em si. Tá? Esse de arquitetura e urbanismo, esse de permacultura, e o último é quase que talvez seja uma simbiose aqui brasileira, né? Que é um livro do Johann van Lengen, que era alemão, mas ele é o Tibau. Ele tem, agora lembrei, tinha esquecido o nome né? Ele tem, né? Quer dizer, ele tinha. Existe ainda isso, que ele já faleceu, mas existe ainda um sítio dele que fica em Cachoeira de Macacu, que se chama Tibau, onde tem aulas de permacultura, agroecologia, bioconstrução. E esse cara é um apaixonado desde sempre por bioconstrução, arquiteto de formação e apaixonado por bioconstrução. E aí ele faz esse manual do arquiteto descalço, que é um livro onde ele também coloca ali o conhecimento dele, as pesquisas dele concentradas. Né? E é um livro, não sei se vocês conhecem todo mundo conhece, mas graças a Deus, na minha época ninguém conhecia. E é um livro super importante. Assim. Ele também fala dos tipos de clima, das relações de construção, aborda uma série de materiais de construções que podem ser achados no próprio ambiente, ou seja, são manuais que me inspiram. Né? E além disso, tem um texto pequeno do Kong Janyu, que se chama Revolução do Pé Grande, que eu acho muito interessante, que ele fala de algumas dimensões para o que deveria ser o projeto da paisagem ecológica, né? O paisagismo ecológico, que é fazer amizade com as enchentes, que é dialogar com o fluxo das águas, a gente não consegue vencer, então a gente vai dialogar, tornar a paisagem produtiva, sabe? Isso é muito importante para fazer a manutenção e para ter né, esse controle. Vou lembrar de... respeitar o existente e projetar a partir dele também. Deixar a natureza trabalhar, que é deixar que esses fluxos ecossistêmicos também gerem seus resultados na paisagem, e a intervenção mínima, que eu acho que é o mais importante. Que é a intervenção mínima. Assim. Às vezes uma coisa simples muda muito o ambiente. Sabe? Tá? Então, a base da minha pesquisa são esses livros, né, o meu ponto de partida, né, e justamente todos têm em comum isso, eles não são manuais para resolver alguma coisa, eles se colocam como alguém que vai resolver alguma coisa. São manuais que eles colocam que eles estudaram. É a relação quase contrária, sabe? Até esses autores às vezes são criticados por serem autoritários ou colocarem o modo como ele pensa na frente. Não, eles fizeram o contrário. Eles pegaram tudo que eles estudaram, organizaram e falaram, tá aqui, ó, tem uma base aqui, você pode estudar. Se quiser estudar, é uma linguagem de padrão, é um livro para estudar permacultura, sabe? Pode ter outros, sabe? Ninguém precisa concordar comigo, mas estão aqui. Então, a partir dessa ideia,
para pensar também um manual, organizando essas coisas que eu tenho descoberto, que eu tenho estudado, né, ultimamente. Né? E por que popular? Popular aqui, gente, não é só um estilo estético, não, sabe? É uma questão metodológica e política, assim. É popular porque é um dispositivo, pode ser relacionado a um dispositivo de emancipação material e simbólica. É popular porque ele precisa estar... Eu entendo que esses dispositivos do desenho ecológico precisam estar constituídos por elementos e fatores que não estão na lógica do modo de produção capitalista, sabe? Não necessariamente precisa comprar as coisas para construir. Eu posso construir eu posso pegar elementos que estão ao meu dispor, sabe? Eu posso plantar elementos que depois eu vou tirar como bambu. Bambu a gente pode plantar, depois a gente cresce e corta. Eu não vou gastar nada com isso, sabe? Então é popular nesse sentido, sabe? É popular também que parte de conhecimentos populares, né? Ou técnicas de organização das pessoas que são populares. O mutirão, por exemplo, os campos comuns, tá? A gente tem na história da humanidade contemporânea até, né? Uma série de elementos que compõem para a gente uma sociabilidade que eu não encontro mais hoje em dia. Isso é muito como eu me afeto também com o existente. E tecnologia social também. O próprio modo como um Bill Mollison, como qualquer um desses, produziu conhecimento também pela sua prática e sua vivência, sabe? Então, é o que a gente chama de tecnologia social, né? São ferramentas simples, pensadas mais para as pessoas, né? Para resolver problemas em si delas, que a gente pode tirar, né, aprendizado daquilo, aprender e dialogar com essas tecnologias, sabe? Tá? Como é o próprio ato de plantar, assim. Eu aprendi muito plantio em si com experimentação, justamente tecnologia social, sabe? Né? Plantando, vendo, né, se vai dar certo ou não, vendo as condições, tá? É desse modo que a gente aprende, tá? E aí o projeto, para mim, também é uma questão que a gente precisa refletir, né? O projeto... Oi? Desculpa, eu esqueci. Ah, tá, pode levar. Desculpa. Tá. Eu pego o mouse. Eu sento e pego o mouse. É bom que eu vou ficar... Já aproveito para me despedir. Tá. Tchau, tchau. Aí o próprio projeto, eu entendo que ele pode ser... Também é um dispositivo também que a gente pode refletir, né? Eu, particularmente, tenho... O meu doutorado foi sobre projeto, né? No doutorado eu tinha como objeto de estudos territórios de grande extensão, né? Isso é até uma história, nota de rodapé, tá, gente? Na minha formação toda eu sempre gostei de escalas maiores, sempre gostei de analisar territórios em escalas, né, territoriais, geográficas e tal. Né? Analisar planos da metrópole, até planos diretores e tal. E na faculdade toda de arquitetura, sempre uma crítica que eu sempre recebia era que eu pensava em uma escala grande demais. Isso aqui é o quê? Fazer tudo sozinho, né? Megalomaníaco, né? E eu sempre via, cara, existem certas relações que são relações que a gente só consegue entender numa escala maior, assim, fluxo de pessoas, relações ecossistêmicas. Não tem uma metodologia para pensar isso, não? Para pensar isso, ao ato de pensar isso, me coloca como alguém que quer implementar isso. Isso parte muito da visão do arquiteto de desenhar e implementar, né? E no doutorado eu estudei projetos de grandes escalas e eu, né, entendi que uma das possibilidades, e a possibilidade que todos usavam, mas ninguém tinha colocado ali como um termo, é a ideia de trabalhar o projeto em grande escala como um ensaio, sabe? Algo que é experimental, algo que está muito mais relacionado ao modo como você quer conhecer aquele espaço do que a transformação social daquele espaço. Porque a transformação social é social, sabe? E aí eu coloco isso também para pensar o próprio projeto, sabe? E aí, até vindo agora criticando esse próprio ato de pensar o projeto como aquilo que deve ser executado, sabe? Né? E o tempo de execução também, né? Então eu questiono um pouco, né, a ideia do projeto. Eu trago, né, eu trago dois autores que são muito importantes, né? Um primeiro de formação política meu, que é o próprio Marx, né, no Capital, que ele coloca que o ser humano só é ser humano porque ele consegue antecipar as suas ações, né? Diferente da abelha, por exemplo, que age, né, através de uma série, mas não consegue antecipar a ação, o ser humano consegue antecipar a ação. E o outro é o próprio Sérgio Ferro, que ele tem um texto muito legal que ele começa a desconstruir, né? Vocês já leram Sérgio Ferro? Já foi para já? Tá, já. Boa. Que bom. O Sérgio Ferro ele começa, né, ele tem um texto clássico, é o Canteiro do Desenho, que ele vai mostrar a contradição entre o desenho aristocrático, né? Né, pensando em determinadas rodas, e esse processo de construção, de exploração, né, que é a produção do espaço em si, que acontece no canteiro. Né? Ele vai, né, desconstruir esses dois momentos, né, e vai colocar que
né, as contradições desses dois momentos. Assim. E isso eu acho que é a base, talvez, de uma série de questões e de problemas que a gente tem com a nossa própria... até frustrações que a gente tem. Estou falando para os arquitetos, tá, depois de formados. Acho que parte, né, é uma questão até psicológica, sabe? Parte dessa contradição é sério. Que as coisas precisam ser acabadas, sabe? Que o projeto precisa ser executado, sabe? Ou que o projeto ele precisa seguir tudo que eu pensei, sabe? Que as coisas não dão errado na hora, errado, até o termo errado, as coisas dão errado. Não dão errado, gente. As relações ecossistêmicas, sabe? Elas influenciam também o processo de construção. Às vezes choveu em um determinado momento, a coisa trinca, sabe? Às vezes uma coisa foi pensada assim, mas lá se percebeu que é melhor assim. Tem coisas que a gente só percebe num lugar. E a gente, né, coloca isso tudo como, não, isso foi todos os fatores de insegurança e erros, quando na verdade são coisas que a gente deveria naturalizar e perceber. E aí sim, aqui na universidade, cobrado da gente, aqui os professores, que a gente pense isso dentro de um fluxo metodológico de projeto, sabe? Ou seja, tem que nascer um novo tipo de projeto. Sabe? E com as mudanças climáticas, o clima vai mudar toda hora, gente. A gente agora não tem certeza climática. Ou seja, o clima ele vai mudar. Conforto ambiental, eu estou pensando que a ventilação cruzada, será que vai funcionar assim daqui a 10 anos? Ou daqui a 10 anos a gente tem que revisar isso? Ou seja, isso vai mudar o modo como a gente pensa o projeto, sabe? O desenho é importante, né? Não é que o desenho, o projeto não seja importante, mas ele é um processo que tem que ser contínuo a todo o processo de transformação do espaço e depois, assim como o jardim, a gente faz o manejo depois, também depois, sabe? Então é isso que eu estou colocando aqui sobre o que é a ideia do projeto. Tá? Podem perguntar, tá, gente? Estou viajando aqui. Tá? E por fim, o projeto ecológico, aí eu pego muito do Bill Mollison da permacultura. Assim. Né? Desenho ecológico, projeto ecológico, parte, eu acho que talvez quase como uma questão da permacultura. Assim. É um desenho que tem que observar o ecossistema e dialogar de forma simbiótica com ele, sabe? Não romper suas relações, porque isso não dá para fazer, mas sim conviver com ele justamente para que a gente consiga sobreviver. E ele tem que ser baseado nesses 3 princípios: cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha justa dos elementos que existem. Né? Tanto partilha justa tanto entre as pessoas e o ecossistema em si. Tá? Cuidar da terra, então, esse próprio aí vem da minha formação agora complementar como paisagista. Então, a gente tem que cuidar da terra. A terra, como não só o ecossistema como um todo, mas aí pensando na prática simples de cuidar da terra, de plantar, sabe? Tá? E de cultivar. Né? Cuidar das pessoas, e aí é muito legal cuidar das pessoas, a permacultura é muito bom, assim, essa galera que estuda isso é muito bom, porque ele pega o cuidar e coloca uma atitude principal, sabe? O cuidar é sempre negligenciado pela civilização ocidental contemporânea, né? O cuidar, né? E até tem uma coisa, um debate até que as feministas trazem também sobre o cuidar, né? Que o cuidar é sempre algo, né, que é sempre socialmente deixado pelas mulheres, quando todos nós deveríamos cuidar, sabe? E aí ele coloca isso como algo principal, a gente tem que cuidar das pessoas. E, então a gente tem que fazer projetos e transformar os espaços para que os espaços cuidem da gente e a gente cuide do espaço, sabe? Isso está não só relacionado ao modo como a gente constrói, como o espaço nos abriga, mas também ao modo como a gente vai manter o espaço, sabe? Não é uma parede craquelada, será que é bom deixar essa parede assim? Será que não dá para pintar essa parede, sabe? Como a gente cuida das coisas também, para que as coisas durem, né? E depois a partilha. Tudo pode ser partilhado, assim. Existem muitos recursos, né? Existem muitos elementos existentes, a gente pode partilhar isso entre si e pode pensar a partir dessa partilha. Não necessariamente material, sabe? Também partilha de sentimentos, de afetos. Tá? E aí eu acho que, né, do desenho ecológico, a arquitetura da paisagem aí voltando à primeira fala, ela tem total... ela é quase uma base do desenho ecológico, sabe? A arquitetura da paisagem, né, como o campo, consegue ler melhor a transformação do espaço com relação ao ecossistema. Então ela tem que ter, de uma certa forma, um lugar especial ali. Ela não é complementar a nada, ela é a base, sabe? Né? E aí eu tenho uma questão que eu acho muito importante para sinalizar, que é do solo ao céu, né? Que é um modo, é muito engraçado. Quando eu me formei em arquitetura, existia um desenho, lá no paisagismo a gente trabalha com ele também porque a prefeitura pede, né? Que se chama implantação. Nada mais equivocado que o termo implantação. Não sei se vocês repararam já sobre isso. Implantação. Implantação é como se fosse colocar alguma coisa em um determinado lugar, né? Como se eu pegasse aqui o mouse e colocasse aqui, implantar, né? Implante cabelo, implante. Quando o edifício não é implantado, pelo amor de Deus, gente, assim, é só ir num canteiro de obras que vocês vão ver como o edifício é feito. Ele começa com a fundação, a gente vai à fundação e vai construir não é implantar, ao contrário de implantar. E a gente vai construindo ele do solo para cima, sabe? É que nem uma planta, a gente planta, vai à raiz e ela vai crescendo, sabe?
Então essa ideia da implantação é um equívoco completo. Assim, desculpa, assim, mas é um equívoco, sabe? É muito mais a construção, ela acontece do solo para o céu. Isso o Sérgio Ferro coloca, o Bill Mollison, todos colocam, todos que eu coloquei colocam isso. Isso é basilar, mas é algo que passa batido, assim. A gente acha que a gente vai colocar alguma coisa pela gente. Em primeiro lugar, a gente geralmente não constrói como projetista, e segundo, que surge do solo. Então, na minha percepção, por isso que a paisagem, né, por isso que a leitura e o projeto da paisagem ele é fundamental, sabe? E aí é muito legal, lá na visita foi muito legal ver que vocês estavam muito preocupados com a paisagem lá, sabe? Quase condicionando aquele edifício que foi implementado, né, implantado, né? Implantado no sentido abstrato, né? Ele foi implantado. Não foi nada implantado, nem está lá, sabe? E vocês podem mudar ele de lugar, vocês podem inclusive jogar ele fora e fazer outro, sabe? Né? Ele não está lá, sabe? É alguma coisa abstrata. Inclusive, não é melhor ler a paisagem para ver? Até a melhor posição para implantar, só se fosse assim, a única coisa que se implanta de construção é container, sabe? Container implanta mesmo. Você traz com uma grua e coloca, sabe? Mas o resto constrói. Até o container tem que fazer a base, né? Mas é isso, entendeu? Então, a paisagem é fundamental, sabe? E a metodologia de projeto, eu vou pular, depois, isso aqui está na minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem, mas a ideia de que o projeto é um ciclo contínuo, sabe? Ele, a partir do momento que vocês fazem, aqui vocês estão fazendo o primeiro estudo, que é o ensaio, sabe? O workshop serve para vocês fazerem um ensaio. Esse ensaio, a gente vai debater politicamente. Quando a gente chegar nesse debate político, a gente vai começar a desenvolver esse processo, mas aqui não é o resultado final, sabe? Daqui vem uma avaliação e depois transformações constantes, né? As paredes ficam craqueladas. Esse edifício aqui é a síntese do que não fazer, sabe? A parede fica craquelada, dá infiltração no teto daqui a 10 anos, sabe? E aí tem que se voltar e projetar, sabe? Tem que se voltar e pensar, tem que pensar isso de forma constante, sabe? Né? Edifício, eu acho, parece muito com um jardim, na minha percepção. Tá? E aí, bom, aí agora falando um pouco sobre a área de vocês, assim. Então, então o manual é um pouco isso. De uma certa forma, eu quis transparecer aqui o modo como eu estou pensando as coisas agora. E, só para fechar aqui o manual, né, eu vou passar aqui, então, eu citei, eu acho que são 15 dimensões, tá? E aí eu vou passar por elas e tem algumas referências, algumas coisas que eu coloquei para ajudar vocês, tá? A apresentação, inclusive, fica com vocês, tá? A primeira delas é o conjunto edificado, aí edificado no sentido de transformação, tá? De aplicação de técnicas sobre o espaço, como uma infraestrutura viva. Uma paisagem de infraestrutura viva, o conjunto edificado, o processo de transformação de vocês tem que ser pensado como uma infraestrutura viva. E o que significa isso? Que vocês vão plantar, não implantar, mas plantar, e a coisa vai crescer, e depois a coisa precisa ser mantida, e depois revisada ao longo de uma série de processos externos, sabe? Tá? Então, esse espaço que vocês estão projetando tem que ser pensado dessa forma. Tem que não. Eu acho que deveria ser pensado assim, porque senão a gente abandona, assim. O próprio jardim aqui do Burle Marx, ele pensou maravilhoso, implementou o jardim, né? 15 anos depois ele estava todo destruído. Ah, mas é porque não tem ninguém para manutenção. Ah, manutenção, tá, mas é um processo, gente, o processo acontece. Às vezes a gente pode pensar uma coisa muito bonita e não tem ninguém para fazer a manutenção. Aí a coisa vai perecer, sabe? Então, a gente pode pensar estratégias para que esse processo seja construído, até pensando quem vai construir, quem vai projetar, quem vai habitar e quem vai manter. E aí talvez essa pessoa passe a ser a mesma também, né? A gente pode construir, a gente pode fazer a manutenção. Então, pensar se a manutenção é incerta, se você já sabe que quase não vai ter, você pode pensar em jardins que precisam de baixa manutenção. Uma baixa manutenção, sim. Então tem em tudo, né? Para todo o processo. Né? Plantas errantes, né? Que o próprio William Kahneman fala. Né? Sim, também. E aqui o próprio igarapé, eu vou passar que o Bruno mostrou, né? Mas que era o legal do igarapé, que a gente pensava nas estruturas moduladas de madeira, madeiras, né? Madeiras plantadas de eucalipto e tal, e a partir daí a gente pensava uma lógica de manutenção e de reconstrução também disso, e associando isso às plantas também e tal. Então, fala. A madeira, como material construtivo, ela absorve carbono? Não, a gente fala que ela captura carbono no desenvolvimento dela. A madeira tem carbono. Não, porque me falaram assim também. Não. Se você construir madeira, ela absorve carbono. Não, ela não absorve carbono. Ela tem carbono, entendeu? Ela é o carbono absorvido, sabe? Entendeu? Esse que é o barato da madeira. Então, você absorve carbono para fazer um material, né? Seria isso. A árvore absorve o carbono, né? A celulose, né? A fotossíntese. O gás carbono se transforma em amido e esse amido depois, metabolicamente, ela transforma em celulose, que é um amido complexo, não, um carboidrato complexo, e aí a base da madeira é a celulose.
E aí celulose é carbono acumulado, que nem aqui essa parede aqui é de carbono acumulado, então o carbono está aqui, não está aqui, né? Tem a vantagem em relação ao concreto que na sua própria cura emite carbono. É isso. E o processo de extração também, muito mais que a madeira. Bom, depois de percursos confortáveis, isso é uma qualidade muito importante a ser pensado, sabe? E aí está relacionado ao modo como as pessoas convivem no espaço, né? Todo espaço tem que ser confortável para que tenha pessoas, tá? E eu acho que, essencialmente, um espaço importante aí, no caso que vocês estão trabalhando, são os percursos de chegada. Tá? Então, como se chega nesse lugar, né? Esse percurso vai ser confortável, e o que significa o conforto também? Aí, o conforto na sua dimensão biológica, nosso conforto como pessoas e também social, tá? Então, isso aqui é até mais os pergolados, né? E depois eu vou falar da sombra construída e sombra plantada, que isso aqui é uma dimensão muito importante. Tanto o projeto do Bruno, do Parque Pavuna, foi um elemento, né, que era importante no projeto, que foi descartado, foi o pergolado, né? Foi descartado por causa de orçamento, mas o pergolado é super importante, diga. O líquen cresce em concreto. Mas eu acho que você já matou a pergunta, né? É para o concreto se tornar viável. Só que o líquen é pequenininho. Gente, a massa de carbono é dada pelo volume de madeira. Assim, o líquen não vai... E assim, a vegetação é o seguinte, a planta é uma... Nosso rodapé. A fotossíntese, a planta absorve carbono, né? Através da radiação solar, ela consegue fazer uma... Deixa eu até tirar o modo para explicar direitinho. Na fotossíntese, que isso é importante mesmo, na fotossíntese, ela pega o gás carbônico do ar e com a água do solo, e ela consegue fazer, incitada pela radiação solar, um processo bioquímico que libera amido para ela e oxigênio para fora. Tá? Isso é a fotossíntese. Isso é o que eu chamo de bateria da planta. Então a planta cria a sua bateria, sabe? É painel fotovoltaico, cria a bateria. Só que para fazer o metabolismo dela, ela pega esse amido e faz um processo chamado respiração celular, que nem a gente, e emite gás carbônico. As plantas, o líquen, qualquer vegetal, emite gás carbônico também. Só que nesse primeiro processo da fotossíntese, esse amido acumulado não é só para ela ter a bateria para fazer a respiração, também é para fazer várias outras funções, inclusive se estruturar. Daí ela pega parte desse amido que ela gera e guarda isso na forma da sua estrutura física, sabe? Então ela pega isso e guarda. Então assim, né, não absorve carbono. A planta absorve carbono e joga carbono também. Assim. Então ainda mais um líquen pequenininho, que não tem boa estrutura e não cresce. Sabe? Ele só vai se lastreando e mantém ali. Na verdade, ele está fazendo um ciclo, pega o carbono e joga. Eu acho que é mais musgo até. O líquen é só uma alga e um fungo. Sim, mas faz isso também, faz a mesma coisa. Ele tem uma simbiose em si, mas ele faz também esse processo. A alga faz a fotossíntese para gerar o amido, mas isso é importante. Não absorve, assim, é uma economia, sabe? Se colocar o que absorve com o que ele gera, entendeu? O processo completo ele absorve e gasta energia, entendeu? Então só para... Bom, voltando aqui sobre os pergolados da sombra, depois a gente fala do material. Oi, quem perguntou? Só porque daqui a pouco o Paulo está gravando, então talvez você dá essas perguntas de desdobramento. Tá, depois. Melhor. Senão vai ter que cortar. Tá. Outra coisa importantíssima, gente, é a adaptação do espaço ao longo do tempo. Tá? Não só nos ciclos anuais, mas também a adaptação do espaço nos ciclos maiores. Sabe? A gente tem dados, por exemplo, sobre a elevação do nível do mar, que até 2100 a gente vai ter pelo menos 1 metro a 1,5 metro de elevação média, e que esse 1,5 metro vai impactar talvez uma relação de 5 metros né, para cima e para baixo, aquela situação final. Ou seja, essa área que vocês estão projetando vai alagar com a água do mar, né, em 2100. Né? E aí o que vai acontecer até 2100? Não sei, é uma previsão, mas vocês podem dialogar com isso também, pensando em estratégias para, né, no aspecto atual, pensar esses ciclos sobre a lógica, né, a lógica de maré e de chuva existente, também pensar essas outras lógicas, né, a partir de um gráfico de incidência de água, sabe, e de elevação do nível do mar. Isso é muito importante, sabe. Então, eu trouxe projetos aqui do próprio Kong Janyu, né, alguns projetos que
Esse aqui não, esse aqui é em Curitiba. É um parque de Curitiba que tem um sistema de alagamento e mantém, né, os eixos com diques e tal. Ou seja, ele pensa, através da manipulação da topografia, do relevo, ele pensa estratégias de sobrevivência nesses processos, sabe? E aí no máximo que a gente vai ter, a gente já sabe da elevação do nível do mar, pelo menos um metro, tá? Isso aí, com certeza. A outra questão, que é uma questão de base, né, que até é um autor clássico da arquitetura, Kenneth Frampton, traz, que é a ideia dos próprios, pensar os próprios processos construtivos em si, sabe? Como elementos. E aí tem uma dimensão ecológica, ele coloca no texto dele, mas que eu gosto de frisar, que é a relação da reciclagem dos materiais, né? Então, o Frampton, ele trabalha com esses dois termos, né, tectônica, esterotônica ou estereotomia, né, relacionado ao modo como a gente constrói com os materiais, né? Todo mundo, os arquitetos aqui já leram Kenneth Frampton, né? Não? Leiam, que é muito bom. O Frampton é muito importante. E aí a estereotomia é a construção com pedra, a construção que tem base no solo, cujos materiais são minerais e cujos processos geralmente têm como base a aglutinação, sabe? Colagem, alvenaria, sabe? O cimento, né? Aglutinação de uma série de natureza, barro, né? Esses processos. E a tectônica é uma relação de materiais que ele trabalha com encaixes e conexões, tá? Então ele coloca sempre, o Frampton sempre fala que as civilizações antigas já mostraram para a gente que geralmente a estereotomia está relacionada ao solo, então são construções que estão mais próximas do solo ou relações do solo, e a tectônica é relacionada aos elementos que ficam construídos sobre o solo, tá? E daí tem uma relação ecológica interessante, que é a possibilidade de reciclagem, de revisão, de manutenção desses elementos quando eles são encaixados em vez de ser construídos de maneira fixa, né? Para fazer uma manutenção nessa parede de concreto, eu tenho que quebrar a parede toda para fazer a manutenção. No armário, eu posso trocar uma peça, sabe? Então, tem essa relação que é diferente, sabe? Né, o próprio piso, assim, será que a gente não vai deixar um piso muito rígido para precisar quebrar se for fazer uma manutenção numa rede de esgoto, ou o piso precisa ser mais maleável ou mais, né, conectado em blocos para que essa manutenção seja mais fácil, retirando essas peças e colocando elas no lugar, sabe? Esse processo de manutenção e de transformação precisa ser pensado também, tá? Sobre os usos, né, sobre a própria ocupação do lugar, a diversidade, tá? E a diversidade de possibilidades de estar, ou seja, que vários usos podem acontecer, né? As pessoas podem se apropriar daquele espaço. E aí tem duas dimensões legais aqui. Uma que é relacionada mais aos espaços externos, onde a possibilidade de estar pode ser quase uma estratégia de projeto. Vocês não precisam implementar programas fixos. Essa área para isso, essa área para aquilo. Pode deixar as coisas para que as pessoas ocupem, sabe? Aqui é o Parque Augusta, né, em São Paulo, que inicialmente era um gramado, era uma área abandonada, e o pessoal começou a ocupar como forma de protesto, sabe? E depois tem um desenho que permite essa ocupação completamente livre, sabe? É só um gramado, sabe? Agora tem umas intervenções lá, eu fui recentemente lá, tem umas intervenções, tem uma construção, tem um projeto. Mas a base dele é a livre ocupação do espaço, sabe? E a gente pode desenhar espaços de uma série de tamanhos diferentes que podem ser apropriados de maneira mais diversa possível, tá? E o edifício também, hoje a gente faz um restaurante, amanhã pode ser outra coisa, sabe? E essas coisas, né, essa possibilidade de transformação é muito importante que ele tenha. Os materiais do local, né, outra coisa importante são observar as matérias-primas do próprio lugar, o que o lugar pode oferecer de matéria-prima para transformá-lo, né? Eu mesmo na visita coloquei a leucena para vocês, está lá. Leucena é o material aqui que a gente tem na Ilha do Fundão, tá? Tá em todos os lugares, é uma invasora. Ela foi implantada na arborização urbana porque é uma árvore que não precisa de tanta manutenção, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito agressiva e ela produz muitas sementes, né? Ela é muito adaptativa e agressiva com relação ao solo. Então, com o licenciamento ambiental e tal, vocês conseguem fazer o manejo. Aí é o manejo, não é a supressão, é o manejo das leucenas. Inclusive deixar algumas como estoque para fazer o corte constante e outros fazer o manejo para substituir a vegetação por outra. Então o manejo da leucena é interessante e ela vai gerar como retorno madeira, sabe? Madeira que é abundante. Também o bambuzal, os bambuzais daqui do campus da Ilha do Fundão tem uma série de bambuzais e muitos são taquaras, é um bambu nativo. Tem aqui vários bambuzais, também pode ser usado. E o bambuzal é até mais fácil para plantar, para construir depois, né? E outro elemento aqui que eu coloquei foi os blocos, né? Tem os próprios blocos de construção dos entulhos que existem na ilha também. Isso é um material super legal para ser usado. Ele está ali, sabe? Então são grátis, né? Não precisa pagar nada para construir.
Quando não tem dinheiro, né, às vezes o recurso, né, os elementos são no próprio solo. Bom, jardim como sistemas agroflorestais didáticos, isso eu já coloquei aqui várias vezes. Aqui são 2 exemplos legais. Esse aqui é um assentamento da MST, com um sistema agroflorestal aí de roça, né, de plantio, e esse aqui é o jardim do jardineiro que eu trouxe, o Ron Phelan, tá? É o jardim dele, que também é um sistema agroflorestal, e aí dentro do urbano, entre edificações e casas aqui de Los Angeles. Sabe? Então, né, sistemas produtivos e tem uma estética própria, né? Acho que a estética ela é o resultado da ética, né? Então, tem uma estética própria aqui. Tá? Aí, bom, saneamento por filtrodepuração, isso aqui é super legal, assim. No trabalho que a gente fez lá com os pescadores da prainha, a ideia original era fazer o saneamento por filtrodepuração. Vocês conhecem filtrodepuração? Filtrodepuração é a técnica de usar plantas e de um mosaico de plantas e de micélio, né, do solo para fazer a retenção de esgoto, tá? E fazer o saneamento de esgoto sanitário. Então, né, a gente planta uma série de canteiros assim, existe uma lógica por gravidade, né, de percolação da água, e essa água vai sendo tratada pela vegetação. Uma série, né, começa tem um elemento mais cinza, mas depois passa para esses tanques. Sabe? E é uma técnica já muito utilizada e tal, até a cultura de bananeira, às vezes em determinado momento a gente consegue plantar bananeira e tirar banana a partir desse... Ou seja, a gente consegue fazer todo o ciclo de nutrientes e manter os nutrientes no próprio solo e depois aproveitar esses nutrientes para o plantio, sabe? Né? Só que a gente aqui a prefeitura universitária proibiu da gente fazer esse manejo. Tá? Proibiu. Falou que é algo muito sujo, que tem que fazer a infraestrutura cinza. Tá? Então são essas diálogos, a gente não lutou, porque a gente estava num processo ali, até vocês viram os pescadores ali, então a gente não contra-argumentou, mas a gente poderia. Não, a gente vai fazer essa técnica, vamos buscar recursos, e a gente vai fazer essa depuração até para estudar, até porque a gente quer estudar. Tá? E também porque tem um manejo, e a gente tem um aproveitamento total. Tá? Então é muito interessante a captação de água da chuva também, aí a própria estrutura lá do Igarapé São Joaquim, que a gente pensou as estruturas para a captação de água da chuva, né? No caso aqui para usar para irrigação dos jardins, né, e das hortas, mas a gente pode pensar em uma série de sistemas. Hoje, captação de água de chuva tem uma série de manuais, tem uma série de possibilidades para vocês pensarem. Assim. É algo que talvez eu pense, por que a gente não faz isso já para tudo, sabe? Tudo que a gente constrói, a gente tinha que capturar água, sabe? Não precisa mais deixar para drenagem. Até a ideia de drenagem, né? A ideia de drenagem urbana é a ideia que a água vai correr. Vamos capturar tudo, gente. Pode usar, a gente precisa de água, né? Agora, ontem eu recebi a notícia que São Paulo vai começar a fazer obras para abastecimento de água da metrópole com o Rio Paraíba do Sul. E isso gera um alerta no Rio de Janeiro, porque a gente depende da água do Paraíba do Sul para fazer o nosso sistema, porque a gente pega a água do Paraíba do Sul e traz até aqui. A gente poderia pensar em alternativas, sabe? A gente tem rios e tal, e uma delas é capturar a água da chuva. Lógico que não agora, não rápido, não assim, mas é algo a se pensar como planejamento, sabe? Então, qualquer construção deveria já capturar toda a água da chuva e reutilizar toda, sabe? Será que a água dos piscinão que eles construíram no rio... Poderia também, com tratamento. Vai direto. Não é usado, não, é direto. Você poderia usar, com tratamento adequado, não necessariamente filtrodepuração, mas tratamento até químico e tal. Podia usar, mas não fazem, ela vai direto. E vira esgoto, né? E a gente joga água, essa água mistura com esgoto, que também não é tratado, e vira esgoto, sabe? Então, ou seja, a água a gente está desperdiçando até agora a água. Bom, aqui também outra coisa dos brejos, né? Aí eu chamo de brejo, tá? Eu botei wetlands, porque geralmente a gente fala o termo em inglês, mas o termo em português é brejo, tá? Fazer brejo. Brejo, gente, talvez seja. Se vocês querem fazer jardins de baixa manutenção, façam brejos, tá? Brejo é brejo mesmo, a área que a água empoça. Só que a água empoça com vegetação, com ecossistemas, sabe? Cadeia alimentar, com animais, sabe? Ah, professor, mas pode criar o mosquito da dengue? Pode, aí vai ter o sapo que vai comer o mosquito, o grilo vai comer o mosquito, o grilo, o sapo vai comer o grilo. E aí faz o controle biológico do mosquito e brejo, tá? Onde tem mosquito da dengue é a área urbana que tem água empoçada sem ecossistema, sabe? E o brejo, gente, ele mantém a água, ou seja, em épocas secas a água fica, a percolação da água no solo é mais lenta. Então ele consegue, a vegetação em volta fica melhor, né? Fica mais bem cuidada, né? Mantém a água também, que a gente pode usar, fazendo um tratamento depois dessa água, a gente pode usar também para irrigar, para várias funções. Não para o consumo, necessariamente o consumo bebê, mas pode fazer várias coisas com essa água. Tá? E
né, é uma estratégia de baixa manutenção mesmo, que substitui a irrigação e tem esse manejo, né? A área do brejo, as plantas que vão crescer nas áreas em volta do brejo vão ser plantas muito específicas, né? Então, vai ter o controle de altura e tal. Então, é uma estratégia super interessante. Captação de energia solar barata, hoje a gente já tem, então não é mais uma questão, sabe? Nessa aqui eu trouxe a eólica por catavento assim. Já viram esse catavento aqui? Que hoje tem as grandes turbinas, né? Esse aqui é barato, é desse tamanho, super barato de comprar, ou dá para fazer também, né? Isso aqui não é tão difícil de fazer, sabe? Né? E dá para usar, até coloquei aqui, assim, a gente tem tecnologias hoje de empresas, tem a universidade que pode produzir, e tem tecnologias também populares, tecnologia social. Não sei se vocês viram lá nos pescadores, eu até tirei uma foto, podia ter colocado aqui, mas como a caixa de som deles estava ligada, vocês perceberam? Eles estavam ouvindo música. Como é que a caixa de som deles estava ligada? Então, ela estava ligada numa bateria de carro. E essa bateria de carro eles alimentam com um gerador a combustível, a combustão. Um gerador, né? Porém, a gente podia alimentar essa bateria de carro com um dispositivo desse aqui e com uma coisa chamada alternador, que é justamente o que do automóvel alimenta com o motor do carro a bateria. Sabe, né? A bateria do carro é sempre alimentada pelo alternador. Com o alternador, uma pá dessa aqui de plástico ou até de folha de alguma coisa mais rígida, dá para fazer um sistema desse e gera energia. Sabe? Então, assim, pensar, professor, mas isso é muito fácil você falando. Mas a gente está na universidade, lugar para estudar. Dei uma ideia, dá para estudar isso, para gerar energia. Placa solar também, estratégia também para aquecer a água, né? Que é muito simples também de fazer, sabe? A gente pode usar, né, os boilers, né, para aquecer a água com radiação solar, sabe? Então, tecnologias muito simples, sabe? Não é nada muito complexo, não. Parece ser high level, mas é low tech, sabe? Compostagem, esse aqui é essencial. Esse aqui eu acho que é o problema, gente, que eu vejo daqui a uns 30 anos, sabe? Que é o problema dos nutrientes do solo, né? Hoje a gente tem o processo de agricultura, ele além do carbono, nitrogênio, oxigênio, a gente precisa de uma série de componentes que só existem no solo. E no solo sedimentar que a gente planta, existem, né, eles não são renováveis, né? Não tem nenhum processo que coloque eles no solo. Estou falando de potássio, fósforo, cálcio, tá? Existem processos naturais como fixação de nitrogênio, oxigênio, que coloca eles no solo. Tá? A utilização deles pela agricultura tira eles do solo. Hoje em dia a gente tem processos químicos, por exemplo, minerais, de extração desses nutrientes em pedreiras, né, por mineração, só que ele é altamente poluente. Então esses nutrientes, a gente tira esses nutrientes do solo com a agricultura, não repõe, aí o solo fica pobre, daí que vem o pobre. Esses nutrientes a gente consome, a gente esgota, né, os nutrientes e joga eles no mar. O mar está virando um dispositivo muito legal de nutrientes, enquanto o solo, que a gente precisa para plantar, está perdendo nutrientes. Sabe? A compostagem é justamente resolver essa questão, é pegar justamente esses resíduos, né, sólidos de origem vegetal e colocar eles para compostar para gerar um insumo, adubo, né, um humus capaz de fazer essa reposição desses nutrientes no solo. A perda de potássio e fósforo, gente, vai ser um problema daqui a pouco. Assim. A gente não vai ter terra agricultável com fontes suficientes de potássio e fósforo. E aí, só para vocês entenderem, potássio e fósforo são importantes para fazer a floração e a frutificação. Sem potássio e fósforo, geralmente as plantas não fazem floração nem frutificação. Tá? Então, para ter fruta, precisa disso. Tá? Então, a compostação, assim, não estou falando, não é só uma coisa bonitinha, sabe? Que eu quero, não é só ciranda que eu estou falando aqui. A gente vai, né? Essa ciranda é natural, eco-friendly, sou hippie, sabe? Não. Isso aqui a gente vai precisar para sobreviver daqui a pouco, sabe? Tá? Então, aqui é a estratégia da compostagem. Bom, vocês estão projetando um restaurante universitário, o que mais vai ter vão ser resíduos compostos, dá para compostar tudo. Lógico, tem coisas mais complexas de serem compostadas, como alimentos de origem animal e alimentos cozidos, mas tem técnica também. Aí mais controlado e tal, mas restos de alimentos vegetais não cozidos e folhas secas, serrapilheiros, isso aqui é facilmente compostado, sabe? Então, assim, não tem nem porquê a gente compostar. Tá? As sombras, né, passando rato, existe sombra plantada e sombra construída, isso aqui é só para lembrar que tem sombra construída também. Se a gente precisa ocupar o espaço logo, constrói a sombra, tá? Planta a sombra se o espaço vai ser usado ao longo prazo. Planta a sombra com árvore, mas constrói também, sabe? Não deixa para fazer depois, porque isso pode ser
até um elemento para ser uma dispersão do uso do espaço, sabe? A falta de sombra. Tá? Então, sombra é algo... E, por fim, a obra inacabada. Isso aqui talvez seja o mais legal, assim, do que eu estou refletindo no manual, que é a própria ideia da obra, sabe? O nosso processo, ele não é tanto paisagista, arquiteto, qualquer um, cara. A gente não está fazendo... Nada que a gente faz é para ser acabado, sabe? A gente tem uma obra em si que é o projeto, mas a execução do projeto, o desenvolvimento dele, ele não inicia no início da obra e acaba no final da obra. A paisagem está lá antes e ela vai seguir depois. E depois vai ser muito importante, que a gente vai transformar o espaço e esse espaço vai ser usado. Então, o processo de pensamento, ele não se encerra em determinado momento. Só encerra seu contrato. Dentro do modo de produção capitalista, encerra o contrato, você recebe dinheiro e vai embora. Mas na prática da vivência social, isso continua. Assim. Então, pensar essa estratégia para continuar é muito importante. Isso tinha que ser também uma questão de projeto fundamental, sabe? É um pensamento, eu sei que, hoje em dia não dá para fazer isso. Realmente, eu compreendo o modo de produção capitalista, não dá para fazer isso, mas tem outros modos de pensar, né? A sociedade. Então, é aqui só para mostrar, a obra inacabada por, né? Várias diretrizes que já acontecem hoje, mutirão, a gente pode aprender com a periferia, sabe? Né? A fazer o mutirão, a ver os processos construtivos, até com materiais, né? Que é interessante, né? Porque o modo construtivo das periferias geralmente é um aprendizado sobre os modos construtivos do centro, porém adaptados às práticas da periferia. Sabe? Porém, a gente pode fazer o contrário, a gente pode também, né, pegar em outra periferia os modos de fazer a construção mais ecológicos, mas a lógica do mutirão continua a mesma. Então, o mutirão é muito importante. Então, a gente pode aprender mutirão mesmo na periferia. E aí tem vários exemplos, tá? Vou passar rápido para não atrasar muito. Tá bom, gente? É isso. Obrigado por me ouvir. Obrigado.